A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo está aqui em Isaías 39. O tema é os embaixadores da Babilônia enviados a Jerusalém, o orgulho de Ezequias. Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, e a prata e o ouro, e as especiarias e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. E disse ele: Que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros, que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor, que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Então aqui essa palavra mostra que logo depois que Deus curou Ezequias, livrou ele da morte, ele recebeu essas visitas aqui, E aqui Isaías chama a atenção dele porque ele mostrou tudo ali para essas pessoas, E ele fez isso não agradou a Deus, Ele levou pessoas para dentro da casa dele e mostrou ali, E isso Deus fez com que Isaías fosse lá e falasse para ele que esses inimigos, iam depois, mais para frente, levar tudo dele, E ele fala: que boa é essa palavra, porque nos dias dele haverá paz. Então, assim, ele não estava se preocupando com o que ia acontecer depois da morte dele. Para ele o que importava era que enquanto ele estava vivo, ele ia ter paz. O que os netos, o que os filhos, o que os bisnetos, o que o povo de Deus ia passar depois da morte dele, isso não importava, Importava que enquanto ele estava vivo, ele ia viver em paz, Então, é esse tipo de comportamento que nós não devemos ter, Nós não podemos também mostrar nossa intimidade para qualquer pessoa, Nós não podemos abrir a nossa casa, a nossa intimidade, para qualquer pessoa. Nós temos que ter cuidado, com a nossa intimidade, com a nossa casa, com a nossa família. Nós temos que nos preocupar com o futuro das pessoas, Nós não podemos pensar só na gente e achar, depois que eu morrer que se dane quem ficar. Tá certo, tá errado esse pensamento, Nós temos que nos preocupar com o que a gente está plantando hoje e com o que as pessoas que vão ficar vão colher, Porque aqui a palavra não era uma palavra boa, era uma palavra para ele acordar, para ele despertar, que o que ele tinha feito não foi bom e que isso ia trazer prejuízo para futuras gerações,
Então mostra que ele não estava se importando com o amanhã dos que iam vir ainda, né? Ele estava preocupado que nos dias dele ele ia viver em paz, né? Então aqui no momento que Deus livrou ele da morte, que Deus acrescentou anos de vida a ele devia estar grato a Deus e devia estar preocupado em agradar a Deus, não agradar a pessoas, né? Porque aqui na verdade ele estava se exibindo, né? Mostrando a casa dele. Muitas vezes a gente também pode fazer isso. Às vezes a gente abre a nossa casa, a gente quer mostrar, né, alguma coisa que a gente tem para se exibir, né? E às vezes você está abrindo a sua casa para o inimigo, você está mostrando a sua intimidade, você está levando a pessoa na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, você está mostrando, né? Então, e nem sempre aquela pessoa, principalmente se não for um amigo, alguém que realmente você... muitas vezes a gente até sabe que a pessoa é inimigo, né? Eu não estou falando isso, estou falando de irmãos da igreja, não estou falando isso de pessoas da família, que também, né, a gente não sabe nunca onde está, mas tem pessoas que a gente até sabe que não é nosso amigo, que não tem nada com a gente, mas às vezes a gente quer se exibir, quer se mostrar, né? E às vezes a gente até pensa, eu estou dando testemunho, eu estou... você pensa que está fazendo algo, mas Deus que conhece o nosso coração, Ele sabe, né? Exatamente qual que é a nossa intenção quando a gente faz isso, né? Se é para a glória dele ou se é para a gente se mostrar, né? E às vezes a gente está se mostrando para a pessoa errada, né? Porque se você está ali mostrando para um irmão, na fé, alguém que você, um amigo, um parente, alguém que você sabe que também deseja o seu bem, que está no mesmo pensamento que você, mas às vezes você está fazendo isso com pessoas que não estão no mesmo pensamento, né? E também a gente não sabe, né? Às vezes esse tipo de situação pode estar em qualquer lugar, né? Mas aí aqui é um alerta para a nossa vida, né? Para a gente não cometer o mesmo erro que Ezequias cometeu e para nós nos preocuparmos com o que a gente vai deixar para a nossa geração futura, né? A gente não deve pensar se não vai acontecer nos meus dias, então eu não vou estar mais aqui para ver, então o problema é deles. Não deve ser esse o nosso comportamento, né? Não deve ser essa a nossa atitude, né? Eu acho que eu até já tenho um vídeo que fala sobre essa palavra aqui, mas às vezes me dá vontade de falar novamente, né? A palavra de Deus, ela é isso mesmo, a gente tem sempre que estar ali relembrando o que Deus já nos falou para a gente não errar, para a gente errar menos, né? Porque errar a gente vai errar de qualquer jeito. Mas conhecendo a palavra e notando ela no nosso caminho, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, nós temos a chance de errar menos, né? Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você, a gente tenha esse cuidado de quem a gente leva para nossa casa, para quem a gente tem mostrado a nossa intimidade, para quem a gente tem aberto as portas da nossa casa, né? Para quem a gente está ali abrindo a nossa vida. E se nós estamos nos preocupando com o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, das pessoas que virão depois que a gente não estiver mais aqui, né? Então fica de lição para nós, né? Aqui a palavra de Deus mostra que logo depois que Deus curou ele, né? Ele tem esse comportamento, né? E aqui a palavra de Deus mostra que ele não consultou Deus para mostrar a casa dele para essas pessoas, tanto que o profeta chega para ele e fala, né? Isaías chega para ele e fala, né? Que foi que aqueles homens disseram, de onde eles vieram? E ele disse, de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia.
E disse ele: que foi que viram em tua casa? Uma preocupação de Deus, né, com ele, né, aqui o homem de Deus falando para ele. E ele fala: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, tipo as riquezas que não foi adquirida só por ele, foi riqueza adquirida pelos antepassados dele, né? Tudo ali ia ser levado, né? Então ele fala, coisas que foi entesourada pelos teus pais, por pessoa avó, pelo pai, pelo vô, pelos antepassados, pelo bisavô, coisas que foi construída há muitos anos, os inimigos iam levar, né? E ele não fica preocupado com isso, né? Então fala, os seus filhos, né? Sua família vai ser levada, né? E eles vão ser, aqui ele fala, e dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse ele a Isaías: boa essa palavra, né? Qualquer pessoa, né, ficaria morrendo de medo, ficaria horrorizado, né? Perderia o sono, ficaria desesperado, meu Deus do céu, né? Mas ele fala que a palavra é boa, porque não vai ser nos dias dele, vai ser depois que ele morrer, né? Então, não é isso que nós devemos fazer, não é esse tipo de comportamento que nós devemos ter, né? Nós não devemos nos preocupar de, se eu estou bem aqui, ótimo, quem vai ficar depois que não é assim que funciona, né? Então, e tudo isso por quê? Porque ele quis se exibir, e se exibir para as pessoas erradas, né? Se mostrar para a pessoa errada, né? Ali ele se desarmou, né? Ele mostrou tudo que ele tinha na casa dele, né? E os inimigos, cresceu o olho ali, né? Então, meu irmão, minha irmã, a gente tem que tirar a lição da palavra de Deus, e mesmo que não é o caso, a gente não seja aqui, a gente não está no palácio, não é rei, não tem, né? Mas na nossa casa, né? Deus, ele nos deu essa autoridade de reis e rainhas, de sacerdotes, né? E para a gente cuidar das coisas que o Senhor nos deu, né? E para a gente proteger, né? E para a gente, assim, ter temor, respeito, né? E prestar atenção na palavra, porque tudo isso aqui não está por acaso, está para nossa orientação, porque o inimigo das nossas almas, ele existe até hoje, e os inimigos que ele vai usar são de carne e osso como a gente. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra os demônios, as potestades que usam pessoas para fazer o mal, né? Então, as armas do Satanás são as mesmas, né? A astúcia dele, a ousadia dele é a mesma, né? Então a gente tem que prestar atenção na palavra de Deus para não cometer os mesmos erros e não cair nas mesmas coisas, né? Ter muito cuidado com quem a gente anda, o que a gente fala, o que a gente mostra, né? E para que isso não nos traga prejuízo, nem na nossa vida agora, nem em tempos futuros. Meu irmão, minha irmã, que eu e você sejamos pessoas sábias, que a gente busque sabedoria no trono de Deus, para que essa sabedoria que vem do alto, né, para firmar a nossa casa na presença de Deus, a nossa vida, da nossa família, para que a gente possa, em nome de Jesus, não ser pessoas tolas, né? Que quando a pessoa fica se exibindo, se mostrando, né? Tem essa necessidade de se mostrar, de se exibir, de se autoafirmar,
é uma tolice, né? Aquilo que as pessoas não sabem, aquilo que elas não vê, não pode estragar, entendeu? Claro que também a gente, como filho de Deus, não vai poder ficar com medo de tudo. Não, a gente tem que confiar no nosso Deus. Mas a gente tem que prestar atenção na palavra de Deus. Aqui o Isaías estava falando para ele exatamente o que ele não devia ter feito, né? Tipo, ele ficou surpreso com o comportamento dele, né? E ele estava achando que tinha feito ainda uma grande coisa, né? E não estava se importando com as consequências desse ato, né? Então, que eu e você, a gente não cometa esse erro, né? E que Deus nos proteja, nós e os nossos filhos, nossos netos, as pessoas que virão depois, né? Que tudo seja para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você aprecia esse canal, entra aqui, se inscreve.